Pai do Senhor. Amém, Senhor. Louvamos a Deus por esse momento, por essa alegria de poder estar na casa de Deus. Louvo a Deus pela vida da pastora Thaís, seu esposo, Tiago Marcos, suas filhas, pela vida de cada um dos irmãos, a qual Deus tem abençoado, Nós temos visto o agir de Deus nesse lugar. Meus irmãos, quero ler aqui um texto que está em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 8, diz assim: e lembraram-se das suas palavras. Esse texto me chama muita atenção, que Lucas não andou com Jesus, Lucas não era um dos apóstolos, mas é um homem que foi tão impactado pela pessoa de Jesus, pelo Evangelho de Cristo, que ele escreve esse Evangelho e tem mais algumas falas dele, e com muitos detalhes acerca da pessoa de Jesus. Mas o que me chama a atenção aqui, e isso é um fato, se você for ver pela Bíblia, o povo que mais esquece de Deus é o cristão. Sim ou não? Sim. Pode responder com confiança, irmão. Amém. Sim. É só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o povo que mais esquece de Deus é o próprio povo dele. Se você for ler o Velho Testamento, e o povo se esqueceram da lei, se esqueceram de Deus, Mas a coisa que me chama mais atenção aqui, irmãos, é que eu e cada um que está aqui nessa noite, se puder ter oportunidade, vai poder expressar aqui algo da parte de Jesus, algum milagre, algum fato que aconteceu. Eu sou uma dessas pessoas. Isso é maravilhoso. O crente precisa crer nos dons de Jesus, amém? Se você não crê, como diz um pregador, você está com defeito de fábrica, Você precisa crer nos dons de Jesus. Eu creio nos dons de Jesus. Eu creio no poder do Deus Altíssimo. Eu creio nos milagres de Jesus. Mas agora deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é o essencial na vida do cristão. O essencial é a palavra. Se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a palavra que mais tem escrito é ouvir. Não é Deus, não é Senhor. É ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Sabe por causa do que, irmão? O que mantém eu e você de pé e na esperança é a palavra. A palavra que um dia chegou em mim e em você. Amém? Manifestação do poder, do agir de Deus na igreja é essencial, mas nem sempre vai ter. Mas o que mantém a igreja é a palavra. Amém? A palavra. Isso é interessante, irmão. Isso é fundamental para o cristão. A palavra é a palavra de Deus que me sustenta, é a palavra de Deus que te sustenta. Porque, como já foi dito aqui, tem dia que a gente nem está bem, mas eu preciso vir. Eu preciso vir e prestar o meu culto a Deus, porque eu conheço a palavra. Eu não venho aqui para ver pregador, eu não venho aqui para ver poder, não. Eu venho aqui para me alimentar da palavra, Irmãos, e aquele que vive na palavra, deixa eu te dizer para você, mais cedo ou mais tarde, não se preocupe, Jesus vai chegar. Deus, ele chega e consola o seu coração, consola a sua vida. Eu me lembro de uma fase da minha vida que eu trabalhava para Deus. Se você visitar algumas praças aqui de Pouso Alegre e a Ponte do São Geraldo, você vai encontrar ali muitos homens e mulheres que trabalhavam para Deus. E é os que se frustram. Mas o dia que eu entendi que é servir a Deus e obedecer a sua palavra, eu fui curado, liberto. Deu para entender? Amém? Irmãos, isso é lindo. Eu não poderia dizer e encerro com isso. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Paulo, sua esposa,
Amém. Congregamos ali no Cascalho, sofremos um bocado ali, né? E numa época, irmãos, que a gente era muito ignorante, mas muito novo, né? Falava as coisas que às vezes pesava, né? Mas esses irmãos permaneceram firmes com nós ali até o final. Uma das coisas que Deus me surpreendeu usando eles, a Bíblia diz que Deus ele usa os seus anjos, o seu povo e a sua igreja. Glória a Deus. Irmãos, um certo dia minha filha Alex não está aqui, ela está lá na sede. A Alexa hoje, aos 14 anos, se passaram 14 anos, né? E vocês dois ainda continuam lindo, né? Tático. Mas irmãos, uma vida miserável, frustrante, mas mesmo assim, Deus ele nunca desampara a gente. Nunca. Alexia, naquele culto que eu estava aí naquele dia, era o dia que a Alexia ia completar 1 ano de vida. Irmãos, eu não contei para nenhum dos irmãos, mas dentro de mim ardia dizendo: eu não tenho 1 centavo para comprar um bolo para a Alexia. Eu desse jeito, sem falar para ninguém, mas lá dentro assim, e caminhando. Irmãos, chegou no final do culto, esses dois e mais os filhos, as filhas dele, o pastor, vamos lá em casa. E eu com pressa embora, meio nervoso. Vamos lá em casa, pastor. Irmão, chega lá. Mas fizeram um bolo, uma festa para Alexia. Aí naquela época eu aprendi que o homem não chorava, eu segurei o choro. Hoje eu choro demais da conta. Mas eu me segurei. Irmãos, mas eu fiquei tão contente que Deus falando, olha aí, ó, eu cuido nos mínimos detalhes. Quando você pensa que eu não estou fazendo, eu estou cuidando, porque você cumpre a minha palavra. Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus.